Olá a todos, aqui é o professor Ebster e hoje nós vamos fazer a explicação das questões da atividade diagnóstica de geografia dos sextos anos. Sou professor de geografia dos sextos anos da Escola de Tempo Integral, professor Alexandre Rodrigues de Albuquerque. Nestes anos nós vamos trabalhar em conjunto. Primeira questão diz o seguinte: a geografia estuda a relação da sociedade com a natureza. Ela está presente em nossa vida, a terra, os continentes, países, cidades, mares, rios, pessoas. Lê o texto a seguir e responda ao que se pede. O texto diz o seguinte: o que tem no mundo? No mundo tem caminhos, casas, prédios, estradas, fazendas, rios, mares, florestas, gente. Quanto mais você conhece o mundo, mais coisas boas você pode encontrar nele. Então, é um texto motivador para fazer você entender que o mundo e a geografia são a mesma coisa, que a geografia estuda a sociedade, estuda a natureza, estuda as relações entre ambos e que é muito importante para a compreensão da realidade humana. Com base em seus conhecimentos de vida, escreva um texto com o tema: o que eu quero que o mundo seja. Dentro desse texto, você vai dizer a sua opinião. Não há respostas certas nem respostas erradas, porque a sua vida é única. Só você tem esse ponto de vista. Só você viveu o que você viveu, só você passa por lugares em que você passa. Então, a sua visão de mundo é única. Então, quando você for escrever, você vai expressar sua opinião sobre o mundo que você deseja, sobre o mundo do futuro. Exemplo: eu quero um mundo mais justo e melhor para todos, onde não haja preconceito e todos possam ser felizes. Muitos de vocês colocaram essas explicações, todas as respostas eu considerei como certa, já que tem a ver com aquilo que vocês conhecem. Claro que em situações de prova, isso não seria possível. Em situação de prova, mais conteúdo conceitual. Segunda questão. Fala o seguinte: a cartografia, ou seja, os estudos do mapa, a produção do mapa, também é produzida no nosso cotidiano. Por isso conseguimos identificar as paisagens e lugares em que vivemos. Assim, descreva o percurso, o caminho que você fazia de sua casa para a escola. Lembrando que era o caminho que você fazia antes da pandemia, antes das aulas remotas, claro. Ou seja, você vai dizer o que você via na paisagem, o que você via nas casas, nas ruas, se tinha árvore, se não tinha árvore, se as ruas eram largas, se as ruas eram estreitas, quais eram os tipos de casa. Ou seja, você vai trabalhar o conceito de paisagem. Na geografia nós temos 5 conceitos: espaço, região, lugar, território e paisagem. O conceito de paisagem diz respeito a tudo aquilo que nós podemos ver, tudo aquilo que o nosso olho alcança. Pode ser paisagem social ou paisagem natural, tanto artificial como natural. O que isso quer dizer? Tudo aquilo que o ser humano constrói, tudo aquilo que está na natureza, tudo aquilo que é natural ou artificial, tudo aquilo que existe por si só ou é produto do ser humano é paisagem. Tanto é que a paisagem pode ser bonita como a paisagem de rios, montanhas, ou pode ser uma paisagem suja, como por exemplo, lixão. Ou seja, tudo que nós vemos é paisagem. Então, nessa questão, você vai descrever o caminho que você fazia de sua casa à escola, vai dizer sobre as ruas, avenidas, casas, árvores e demais características que você encontrava na paisagem. Por exemplo, no trajeto de minha casa à escola, passo por ruas e avenidas de tamanhos diferentes. As ruas são menores e as avenidas maiores. Vejo árvores pequenas e grandes, carros de diversos tipos, casas diferentes, de cores e tamanhos variados, igrejas evangélicas e católicas, lixo nas ruas e esgoto a céu aberto. Tudo isso vejo no meu trajeto à escola. Por exemplo, muitas pessoas respondem essa questão por meio de desenho, que é muito válido também. Aqui nós temos um exemplo de um desenho em que a criança respondeu a mesma coisa que você respondeu. Você respondeu digitando, por meio de texto, claro, né? Mas você pode também responder falando, você pode responder desenhando. Aqui nós temos também a criação de mapas mentais, que é um mapa de localização que todos nós temos na nossa mente. Por exemplo, eu e você sabemos onde a nossa rua está,
onde está a praça mais próxima, onde está a igreja mais próxima, onde a nossa rua se encontra no bairro, e assim a gente não se perde. Muitos de vocês já andam de casa para a escola sozinhos, ou seja, sabem sozinhos o caminho de ida e volta. Ou seja, vocês já têm conhecimento geográfico, vocês já têm conhecimento cartográfico. Esse conhecimento que nós vamos trabalhar e aperfeiçoar. Então aqui no mapa você vai ver que tem ruas, tem avenidas, tem até rodovias, casas, igrejas, condomínios, árvores, etc. É tudo aquilo que a pessoa que desenhou esse mapa consegue ver. Então na questão você diria isso. Terceira questão. Os pontos cardeais nos orientam para chegar a qualquer lugar. Observe a imagem e responda ao que se pede. O lado em que o sol aparece durante o início da manhã é leste, norte, sul ou oeste? É o lado leste. Como que você vai saber isso? Você pode usar o seu corpo para se orientar, mas não é de qualquer forma. É a partir do sol. Então, de manhã, quando o sol nasce, ele sempre nasce na direção leste. Então, você vai fazer o quê? Pegar a sua mão direita e direcionar até o sol. A sua mão direita vai representar o leste, a sua mão esquerda, o oeste. A sua frente, aquilo que o seu olho consegue ver na frente, a sua cabeça, por exemplo, é o norte. As suas costas, tudo que está atrás de você é o sul. Claro que isso com base apenas no sol. Não é em qualquer lugar, não é em qualquer referência. É em referência ao sol. Por quê? Porque isso é invariável. O sol não vai mudar de posição. Ele sempre vai ter esse movimento. Certo? Então, nessa questão, você deve compreender que o nosso corpo serve de orientação quando sabemos a posição do Sol. Quarta questão. Preencha corretamente as lacunas do texto. O texto diz o seguinte: precisamos nos orientar. Norte, aí você colocaria sul, leste, oeste. Então, já tira as duas primeiras itens, os dois primeiros itens. Assim, não nos perdemos e ainda podemos ajudar os outros. É o item terceiro. Aqui é super fácil, você lê e identifica as palavras correspondentes. Quinta questão já é mais de interpretação e produção de texto, para eu saber o que você entende, para eu saber como é a sua visão de mundo, o que você entende por sociedade. Se você for observar as questões, elas têm o objetivo de desenvolver algumas habilidades para eu saber o que você sabe, para eu saber qual é o ponto de conhecimento que você já tem. Quinta questão diz o seguinte: o saneamento básico é um conjunto de infraestruturas que garantem acesso à água, coleta de lixo e esgoto, dentre outros. Leia o texto e analise o gráfico sobre a importância do saneamento básico e elabore um texto sobre este assunto. O texto de inspiração diz o seguinte: o saneamento básico no Brasil é um privilégio, ao contrário do significado do adjetivo básico diz. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apenas 34% dos domicílios estão conectados à rede geral de esgoto ou possuem fossa. As pessoas que vivem nessas casas estão correndo maior risco de pegarem doenças como a dengue, por exemplo. Então, com base em seus conhecimentos, você vai escrever um texto falando sobre se há saneamento básico no seu bairro, se você conhece alguém que teve chikungunya ou se não teve, e se você daria alguma solução para isso. Então, dentro dessa questão, eu coloquei o seguinte texto. O saneamento básico é importante para a saúde, pois evita uma série de doenças como a dengue e a chikungunya. Porém, muitas pessoas adoecem devido à ausência dessas infraestruturas. Aqui você poderia dizer se você conhece alguém que ficou doente devido à dengue ou chikungunya. Portanto, é necessário saneamento básico em todos os bairros para que essas doenças possam ser evitadas. Ou seja, é uma questão para você fazer um discurso, para você escrever. Sexta questão é uma das mais fáceis. Diz o seguinte: as ações humanas influenciam o meio ambiente e produzem consequências ruins, tanto para a natureza quanto para a sociedade. Poluição das águas, do ar e dos solos, uso exagerado dos recursos hídricos, que é a água, e a ausência de saneamento básico são alguns exemplos. Aqui na imagem vemos 5 imagens combinadas que apresentam a poluição do ar, poluição da água, poluição do solo, geração de lixo e também poluição visual. Assim, para mudar todos esses problemas, nós devemos
Continuar jogando lixo nas ruas? Não. Se fizermos isso, a situação vai continuar a piorar. Utilizar de forma responsável os recursos naturais? Certíssimo, porque a partir disso nós vamos ter o uso racional dos recursos e ter também responsabilidade para não jogar lixo na rua, para não poluir. Terceira, consumir muito mais do que deveria? Não. Quanto mais você consome, mais você vai produzir resíduos, tanto plástico como outros resíduos. E isso vai parar na natureza, parar nos rios, nas ruas e vai aumentar a poluição. Quarto item, desperdiçar água e energia. Não, se você desperdiçar água e energia, mais água e energia vai ser necessário para outras pessoas. Se você usa água e energia dentro das suas necessidades básicas, ótimo, porque isso é uma necessidade também. Se você usa muito além do que é necessário, se você desperdiça, outras pessoas vão sofrer com isso e você também no futuro. Então, não é bom desperdiçar água, é bom utilizá-la conforme as suas necessidades básicas e também além de básicas. Sétima questão é de interpretação de imagem e criação e elaboração de texto interpretativo descritivo. Diz assim: observe a imagem abaixo, retrata as desigualdades das cidades brasileiras. Assim, elabore um texto falando sobre o que vemos na imagem. Além disso, você vai dizer se há diferenças entre as casas e o condomínio. Que diferenças são essas? Essa realidade está presente em Fortaleza? Como? Expliquem com suas palavras. Se você for observar essa imagem, é da cidade de São Paulo, em dois bairros que ficam juntos. Ou seja, a única coisa que separa essa comunidade à esquerda e esse condomínio à direita é um muro do condomínio. Mas há muitas outras fronteiras que o separam, principalmente fronteira do dinheiro. O que isso quer dizer? Que essas pessoas olham umas para as outras, mas as diferenças socioeconômicas delas são tão grandes que para a parte do condomínio as pessoas vivem com piscina em todos os apartamentos, são casas grandes que valem milhões de reais. Já da parte da comunidade são casas pequenas, geralmente precárias, umas do lado da outra e que não tem tanto espaço assim. Ou seja, você deve descrever as características que mais chamaram sua atenção, comparar a realidade apresentada na imagem com Fortaleza. Fortaleza é uma cidade muito desigual, então você poderia dizer por que a beira-mar tem aqueles prédios enormes que são muito ricos, que tem pessoas do Brasil todo que querem morar ali, gente de outros lugares do mundo, cada apartamento vale milhões, e também na mesma cidade que tem tudo isso, tem pessoas morando na rua, né? E também vai explicar com suas palavras o que causa essas desigualdades. Se formos dar um exemplo, seria esse. Diz assim: na imagem vemos a desigualdade na cidade de São Paulo, onde condomínios de luxo e comunidades exemplificam essas desigualdades. Essa parte aqui à esquerda, nós vemos uma comunidade que vai ter pessoas que vão ser assalariadas, pessoas que elas vão ser também desempregadas, são pessoas que não vão ter uma renda familiar muito alta. Já na parte direita da imagem do condomínio de luxo, são pessoas que geralmente são ou milionários ou que têm muitos recursos. E isso faz com que elas possam ter acesso às melhores moradias. Essas desigualdades, portanto, são muito presentes na paisagem urbana, tanto de Fortaleza como de São Paulo. As casas à esquerda da imagem são menores, muitas, e uma ao lado da outra. Não há saneamento básico, pois corre água na rua, que é estreita. Já no condomínio tem áreas de lazer e cada apartamento tem piscina. Essas desigualdades, portanto, são muito grandes, são latentes, são visíveis, se fazem presentes em Fortaleza e na maioria das cidades do Brasil. Nos próximos vídeos nós vamos ver as questões 8, 9 e 10. Fica ligado e veja o próximo vídeo.